E aí galera, aqui é aquele Miro do canal KMG Games. Eu tô aqui pra falar de anime mais uma vez. E o anime da vez que eu vou estar falando aqui é Devil's Line. No caso, Devil's Line é uma história bem sangrenta, bem violenta e bem impactante logo de início. Eu fiquei olhando assim, caramba, o que eu tô vendo? O que tá rolando? Então, sem mais delongas, vamos falar desse anime aí que começou bem hardcore, com muito gore, com muita tensão. E no caso, o anime a gente vê a história de uma garotinha que aí tem amigos, estuda, mas uma coisa interessante sobre ela é que ela é meio parada e ela nunca tá tendo uma interação muito grande, é sempre na dela, toda fechada. Eu achei até estranho isso. E no final do episódio é até bem citado isso, realmente ela não se liga muito nas coisas. Mas aí é até bem contraditório, tendo em vista que ela se liga num negócio tão estranho. Enfim, vamos falar aí sobre esse anime e como ele começa. No caso, no começo dele a gente só vê sangue, morte e coisas horríveis e bizarras. Caramba, esse anime trata-se de vampiros, mas a forma como ele tratou os vampiros foi bem pesada. Me lembrei muito de Hellsing, que justamente é uma série que é bem pesada e tem um teor muito pesado de gore e sangue, que é justamente sobre vampiros também. E aí a gente tem aí uma nova série de vampiros, saindo justamente aí na época que está saindo Tokyo Ghoul RE. Então, bem tenso isso aí, vamos ver quem vai se dar bem nessa temporada, hein? Vai ser uma rixa complicada. E a gente vê bastante coisa tensa no início. Você vê um vampiro atacando as pessoas, estourando, explodindo tudo, é uma nojeira. Na verdade eu acho que ele nem é um vampiro, é um ghoul, né? Porque ele tá comendo ali as pessoas. Caramba, velho, que coisa estranha. Muito pesado mesmo. E aí depois disso a gente vê que o mundo e as pessoas ficam naquela coisa de: será que tem realmente vampiro? Será que não tem vampiro? Como é que tá a situação disso aí? Eu não sei se é vampiro ou se não é. Então, nem todo mundo acredita em vampiro. Então isso é bom para as pessoas que são vampiras, que se disfarçando. Então, de noite, geralmente tem uns assassinatos escrotos que aí a turma fica naquele negócio: será que foi vampiro mesmo? Será que não foi? Então a gente vai vendo aí o convívio dessa garota. Ela vai vivendo os seus dia a dia normalmente, indo para a escola, estudar e tal. E sempre que ela tá andando pelos lugares, ela vê um cara vigiando ela. Por sinal, muito estranho, com os olhos bem escuros, como se não dormisse, como se não estivesse bem. Caramba, bem tenso mesmo. E aí, toda vez que ela tá passando em certos lugares, ele tá vigiando ela, como se estivesse perseguindo algo do tipo. Então a gente não tem uma história em si desse anime, não tem história. Esse vídeo é curtíssimo porque não tem uma história em si, e sim coisas que aconteceram que chamaram bastante atenção. E é justamente o seu amigo ele, que estava ali com ela, andando com ela, simplesmente era um vampiro e ela não sabia. E ele amava ela. Porém, ele era o cara que estava matando todo mundo, que estava esfolando, torturando, fazendo a maior nojeira ali na cidade. E ele se mostrou sendo um vampiro, justamente na hora que aparece o carinha que estava perseguindo ela o tempo todo. Cara, eu simplesmente fiquei olhando assim: caramba, o cara é um policial, o cara é um detetive que tava perseguindo um vampiro, que era ele. Eu digo: caramba, já enganou, já me enganou, eu já fiquei, eita. Pra quem não conhece esse mangá, claro, né? Se você conhecer o conteúdo original, você já ia saber quem era o cara. E quem tá vendo esse vídeo aqui, se não quiser saber spoiler, já para aqui, tá? Então a gente vê aí justamente ele se revelando e falando com a menina e com o cara, e dizendo que o cara é vampiro, e realmente o cara é vampiro. E tem toda uma situação onde o cara que estava espiando, estava perseguindo a menina, mata ele por conta dele ser o vampiro, pois ele estava caçando aquele vampiro. E aí a menina fica tão fraca, fica tão desnorteada que não consegue ir embora para casa sozinha. Mas a gente vê que ele trabalha com uma organização grande, com a polícia, e tá bem conceituado, bem ali dentro da questão de investigação. E aí ele entra em contato e fala justamente que vai levar a menina em casa. E aí a gente vê o final do episódio, que eu fiquei: what the fuck? Simplesmente ele chega lá na casa dela e ele vai deixar ela ir embora. E ela está com corte aqui, meio com sangue. E ele vê aquilo e simplesmente ele se transforma em vampiro, cara. O cara era vampiro também. Mesmo depois de ele ter dado aquela lição de moral, porque ela não pode ficar sozinha, tem que ter cuidado, porque os vampiros se disfarçam muito bem. Ele era um vampiro. Meu Deus, caramba! E simplesmente ele começa a lamber o sangue dela e depois começa a botar a língua na boca dela, daqui a pouco tá beijando e acaba o episódio. Cara, velho, acabou o episódio da melhor parte, velho.
sério, esse anime já tá colocado pra mim como um dos melhores que vai ter nessa temporada. Já é um destaque, não vamos dizer que é o melhor, porque não rolou história, não teve nada ainda sobre esse anime. Mas ele é um destaque, eu achei bem interessante e tô bem curioso pra ver. Então galera, se você curtiu esse vídeo aí, dá um like aí, não deixa de se inscrever e conferir esse anime, viu? Eu achei bem tenso e bem chamativo, chamou minha atenção de uma forma muito fácil. E não se esquece de ativar o sininho para estar recebendo as notificações, beleza? Valeu galera, fui!